Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente fala agora com o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Alceu Moreira, do MDB Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Rafael, bom dia aos nossos queridos telespectadores da JP News. Estou aqui à disposição para conversar com vocês sobre um tema tão positivo da reunião do CNP de ontem. Muito obrigada. A gente quer saber como que o setor chegou a esse avanço, o que representa esses 15% nessa mistura do biodiesel para o ano de 2025 e esses 14% para março de 2024. Ô Paulo, os números dessa questão, na verdade, é um tema que compõe um corpo multifacetado. As pessoas tentam, de todas as formas, fazer comparativos entre o biodiesel e o combustível fóssil. Seria mais ou menos, num exemplo rústico, tu considerar sabão e queijo. As duas coisas são semelhantes, mas só uma é possível ser comida. Então, a gente não pode comparar porque são distintas. O biodiesel começa numa lavoura, normalmente numa pequena propriedade, e termina na prateleira de supermercado. As pessoas precisam perceber que de cada 2,5 kg de farelo de soja produzido, gera 1 quilo de frango. Tá? 1 litro de diesel fóssil importado gera a proporção é de 2 empregos para 17 no biodiesel. Com certeza, os números são enormes. Para ter uma noção, nós vamos produzir, só por não importar, 121 bilhões é a geração do PIB. 2.446 novos empregos. Quer dizer, nós vamos criar um conjunto de empregos enorme. A economia é 181 bilhões na importação de diesel fóssil. Nós vamos deixar de importar. Os números são, por si só, muito grandes. Para te ter noção, nós vamos produzir, com este aumento de 12 para 15, vamos produzir em torno de 13 a 14 milhões de toneladas de óleo de soja. No esmagamento do soja, que é o principal para produzir óleo diesel, de cada 1 tonelada esmagada, 20% é óleo, e o resto é farelo de soja que vai para a ração, que vai ter valor agregado, vai se transformar em ração para suinicultura, bovinocultura, leite e avicultura. É com certeza uma vitória muito grande. Estes fatos que aconteceram ontem, combinados, a perspectiva clara de que em março nós teremos 14% e que no ano seguinte teremos 15%, vai gerar para as empresas uma questão importantíssima que é previsibilidade. Cobrir seus espaços ociosos, ter uma capacidade de produção completamente absorvida pelo nosso parque industrial, que é gigante. A outra questão é que nós estamos votando na Câmara, já com o relatório pronto, e vamos votar no início do ano que vem, fevereiro, nós votaremos o combustível do futuro. E o combustível do futuro trata de todos os combustíveis renováveis, mas também do biodiesel. E traz duas questões, que é um projeto nosso da Frente Parlamentar do Biocombustível, que é trabalhar com decenalidade. Tem uma lei que estabelece política para os combustíveis renováveis por 10 anos. Então, cada final de ano, tu avalia o ano que passou e acrescenta um ano na política com garantia de previsibilidade e segurança jurídica por 10 anos. Mais do que isso, nós estamos exigindo, em virtude que as pessoas que são contra o biodiesel adoram fazer a discussão de que o biodiesel causa problema dos motores, nós estamos exigindo em lei a rastreabilidade desde o primeiro movimento. O consumidor do diesel misturado tem que ter condição de checar os problemas do seu motor a qualquer tempo. Então, nós queremos, em lei, a garantia da rastreabilidade desde que ele sai do esmagamento, ou desde que ele sai da refinaria do petróleo fóssil, para ele poder estar nos postos de venda com absoluta garantia de consumo. Essas duas questões combinadas, a decisão de ontem, de 14% para março, 15% para o ano que vem, mais o combustível do futuro, vai ser um marco regulatório que gera uma expectativa absolutamente clara de progressão da política
E nós vamos ter, então, a distribuição geográfica no país inteiro, por exemplo, no semiárido, no norte, nós vamos ter plantas industriais de esmagamento com outras oleaginosas, que não apenas o soja, o que vai dar redenção econômica para sociedades deprimidas em vários lugares do país, porque tendo o biodiesel com compra certa e uma empresa capaz de vender para o consumo, qualquer lugar onde ela se instalar, ela vai fazer a integração de milhares de famílias que vão produzir a matéria-prima, ela compra essa matéria-prima e agrega valor pagando um preço justo de mercado e melhorando a renda per capita dessas pessoas e vendendo para o mercado normal. A outra questão é o selo social. Como sabem, na política do biodiesel, gera-se um selo social. Tem uma certificadora que vai nas localidades onde tem a pequena propriedade rural, certifica o pequeno proprietário. Naquele que produz soja, ele recebe um selo, e este selo permite que ele tenha um preço melhor para ser pago com o pequeno produtor rural. E naquele que não tem a produção de soja, mas que foi classificado, ele recebe assistência técnica e extensão rural para melhorar a sua produção em outras áreas culturais que não seja o biodiesel. Deputado, bom dia. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Por que proibir a importação? Isso não é bom para o consumidor final? Mais competição, mais produto à disposição e, consequentemente, preço um pouco mais baixo? Rafael, só para ter noção, hoje a Argentina, que teve safra frustrada de soja no ano passado, compra soja do Brasil. Parece mentira, mas isso é verdade. E o que ela vai fazer com o óleo? Ela não tem o que fazer com o óleo, porque eles não têm política nesse sentido. Então ele fica com farelo de soja, que é muito importante para ele, para produzir ração para os animais, e vai vender para nós o biodiesel. A questão é que na importação de biodiesel não tem o selo social, não tem nenhuma obrigação com as políticas internas. A política do biodiesel no Brasil não é uma política solteira que pura e simplesmente compra e vende. Ela, na verdade, inclui uma série de incentivos de natureza social e fiscal que em comprando o biodiesel de outros lugares, nós não teremos a obrigação do vendedor de fazer isso. E isso vai gerar uma concorrência absolutamente desleal, ou se tem que modificar a política nacional, tirando todo tipo de incentivo do selo social para poder gerar competição de mercado. Deputado, o nosso comentarista Felipe Monteiro também participa dessa entrevista. Felipe, bem-vindo. Bom dia para você também. Pode fazer sua pergunta. Bom dia, deputado. A transição energética... Bom dia, Felipe. Bom dia, deputado. Prazer estar com você aqui no Jornal da Manhã na Jovem Pan. Da mesma forma, meu irmão. A transição energética é uma realidade, né? E a busca pela descarbonização é um objetivo que tem que permear todos os estados no mundo todo, não é? Então essa política do governo vai nesse sentido. Como você bem mesmo disse, há muitas vantagens no biodiesel, mas também tem um efeito danoso, né? É bom lembrar, por exemplo, que o biodiesel custa 18% a mais do que o diesel. E tem estudos apontando que essa política do governo pode aumentar o preço na bomba em até 35 centavos. E além disso, não é? A cadeia produtiva do biodiesel não está estabelecida, que pode encarecer esse valor ainda mais. Você imagina algum tipo de política do governo, ou algum tipo de medida governamental que possa atenuar esse valor e esse aumento na bomba, considerando que aumentar o valor do diesel aumenta também a inflação e o custo dos alimentos em geral? Felipe, vamos trabalhar esses dois temas. O primeiro deles é a descarbonização. Como é que nós vamos chegar na COP30 em Belém e vamos dizer para o mundo, porque lá na COP30 nós vamos querer fazer o seguinte, nós queremos saber o que a Amazônia quer do mundo e não o que o mundo quer da Amazônia. Nós temos que ter uma posição de protagonista, absolutamente nacionalista nisso. Como nós vamos fazer essa narrativa se nós, tendo a capacidade de produzir combustível renovável, limpo, optamos pelo fóssil? Então, nós estamos no rumo certo, nós vamos chegar na COP30 dizendo claramente, com todo tipo de publicidade, dizendo claramente para toda a sociedade mundial que nós temos compromisso com a descarbonização e estamos utilizando todas as políticas e meios para atingir o máximo os índices diferenciais
positivos do mundo. Nós queremos ser selo verde, nós queremos ser agroambiental. Isto é uma questão que, para mim, está absolutamente definida e nós estamos caminhando no rumo certo, mostrando um testemunho palpável para o mundo que nós estamos fazendo passo a passo da construção dessa questão de maneira sólida. A questão do número, alguém que te informou o número de 35 não informou corretamente. Primeiro, se o diferencial é 18, nós só estamos trabalhando em 14% da mistura. Então, nós temos que dividir esse 14 pela a proporção da mistura. E, portanto, não será 35 centavos, não chegará nem a 2 centavos na bomba a diferença do biodiesel, porque nós temos que diluir esses cálculos, né? Se nós tivéssemos biodiesel 100 e o combustível fóssil, aí poderíamos fazer a diferença clara entre um e o outro. Mas não, nós estamos apenas misturando 14%. Então, tem que diluir esse percentual no número que tu nos falou. O diferencial é muito pequeno, tá? E o governo, pelas vantagens que ele tem, da questão ambiental, do sequestro de carbono, da geração de trabalho e renda, da quantidade de pessoas envolvidas, por todos os fatores positivos, não dá para fazer uma conta pura e simplesmente como se estivesse fazendo um negócio. Eu compro mais barato, vendo mais barato. É claro que o governo não poderá aviltar o preço do combustível de tal forma que nós iremos a perder capacidade competitiva. Isso não acontecerá. Nós sempre queremos a mistura de tal maneira que ela seja absolutamente benéfica para todas as políticas econômicas, sociais e ambientais do país, mas sem ferir o bolso do consumidor. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Deputado Alceu Moreira, tirando todas as nossas dúvidas, esclarecimentos sobre a mistura do biodiesel. A gente te aguarda novamente aqui no Jornal da Manhã. Eu agradeço enormemente a possibilidade de conversar com vocês. Nos ajuda muito essa janela para desmistificar as informações e contra-informações que nós temos. E me permita, nesses segundos que eu tenho, desejar para vocês de coração um Feliz Natal para todos vocês aí, da Jovem Pan, para todos os nossos telespectadores, e que o ano novo seja o ano que a gente corrija os erros do passado e acerte mais no futuro. Fique com Deus. Forte abraço. Feliz Natal, deputado. Bom 2024 para o senhor também. Até. Obrigado.